Seja bem-vindo ao Ho'oponopono abençoado. Hoje, você vai compreender algo que pode transformar completamente a forma como você vive, sente, manifesta e reage à vida. O tema deste vídeo é: quando você para de lutar, tudo começa a se organizar. Respire profundamente. Porque talvez, sem perceber, você tenha passado tempo demais tentando controlar tudo. Tentando acelerar processos. Tentando convencer pessoas. Tentando forçar resultados. Tentando lutar contra sentimentos. Contra o passado. Contra o presente. Contra a própria vida. E quanto mais você luta, mais cansado fica. Mais distante da paz você se sente. Mas existe uma verdade profunda que poucas pessoas entendem. Muitas vezes, a vida não se reorganiza quando você força. Ela se reorganiza quando você para de resistir. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Imagine um lago. Quando a água está sendo constantemente agitada, você não consegue enxergar o fundo. Mas quando tudo se aquieta, a água clareia naturalmente. A mente humana funciona da mesma forma. Grande parte do sofrimento não vem apenas dos problemas, mas da resistência mental constante contra eles. Você pensa: isso não deveria estar acontecendo. Por que ainda não consegui? Preciso resolver isso agora. E se der errado? E se eu perder? E se nunca melhorar? Sem perceber, você entra em estado de luta permanente. E o corpo sente isso. A mente sente isso. A energia sente isso. Na noética, existe uma compreensão muito interessante. A consciência influencia diretamente a forma como percebemos e reagimos à realidade. Ou seja, quando sua mente está em guerra, você começa a enxergar guerra em tudo. Você interpreta atrasos como fracasso, silêncios como rejeição, mudanças como ameaças, desafios como punições. Mas quando a consciência se acalma, a percepção muda. E então algo impressionante começa a acontecer. Você começa a enxergar soluções que antes estavam invisíveis. O Ho'oponopono ensina exatamente isso. A limpeza não é apenas para manifestar coisas. Ela é para dissolver a resistência interna. Quando você repete: eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Você não está implorando ao universo. Você está limpando memórias que criam medo, ansiedade, apego e descontrole. Muitas pessoas fazem Ho'oponopono querendo controlar o resultado. Mas o verdadeiro poder começa quando você solta. Quando você entende: eu não preciso controlar tudo para que as coisas deem certo. Isso é profundo. Porque a mente condicionada acredita que relaxar é perigoso. Ela acredita que, se parar de controlar, tudo vai piorar. Mas observe sua própria vida. Quantas vezes algo só se resolveu depois que você cansou de insistir? Depois que você soltou? Depois que você parou de perseguir? Neville Goddard ensinava algo extremamente poderoso. Você não manifesta pelo esforço. Você manifesta pelo estado interno. Isso muda tudo. Porque muitas pessoas estão tentando manifestar prosperidade, em estado de medo. Tentando manifestar amor, em estado de carência. Tentando manifestar paz, em estado de tensão. Mas o subconsciente responde ao estado predominante. Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. Isso significa: pare de vibrar como alguém em guerra com a vida. Comece a sentir como alguém que já confia. Porque quando você realmente acredita, você relaxa. Pense nisso. Quando você sabe que algo já está resolvido, você não entra em desespero. O desespero nasce da dúvida. Talvez hoje você esteja tentando controlar dinheiro, relacionamentos, o futuro, resultados, respostas, reconhecimento, mudanças,
Mas existe uma diferença enorme entre agir e lutar internamente. Você pode agir com leveza. Você pode caminhar sem ansiedade. Você pode construir sem desespero. Você pode trabalhar sem viver em estado de sobrevivência emocional. E quando isso acontece, sua energia muda completamente. Existe algo muito importante que quase ninguém fala. O excesso de controle é, muitas vezes, medo disfarçado. Você tenta prever tudo, porque tem medo de sofrer. Você tenta controlar pessoas, porque tem medo de perder. Você tenta acelerar resultados, porque teme não ser suficiente. Mas a vida raramente floresce sob tensão. Flores não desabrocham sendo puxadas. Tudo na natureza acontece através de um fluxo. E você também faz parte da natureza. Agora imagine isso profundamente. E se algumas coisas estivessem demorando justamente porque você está apertando demais? Energeticamente, mentalmente, emocionalmente. Às vezes, a resistência é o que mantém a porta fechada. Você pensa o dia inteiro no problema. Analisa o problema. Reage ao problema. Alimenta o problema. E sem perceber, fortalece exatamente aquilo que deseja dissolver. O Ho'oponopono entra como um estado de rendição consciente. Não é desistir da vida. É parar de guerrear contra ela. Existe uma paz muito poderosa quando você entende. Eu posso fazer minha parte, sem carregar o peso do universo nas costas. Isso liberta. Porque você começa a perceber que nem tudo depende de você controlar perfeitamente. Na verdade, muitas das maiores mudanças acontecem no invisível. Enquanto você dorme. Enquanto você limpa memórias. Enquanto você confia. Enquanto você se permite respirar. A noética também explora a influência da observação e da intenção. E isso nos leva a algo profundo. Aquilo que você alimenta emocionalmente, cresce na sua percepção. Se você alimenta constantemente o caos, sua mente encontra mais caos. Mas quando você começa a alimentar calma, seu cérebro começa a perceber oportunidades, caminhos e sincronias que antes estavam escondidos. Não porque o mundo mágico mudou instantaneamente, mas porque sua consciência deixou de filtrar apenas medo. Talvez você esteja cansado. Cansado de tentar tanto. De pensar demais. De carregar tudo sozinho. De sentir que precisa resolver tudo imediatamente. Então escute isso com carinho. Você não precisa vencer a vida no braço. Você não precisa controlar cada detalhe para merecer paz. Você não precisa sofrer constantemente para provar que está tentando. Existe uma força silenciosa no ato de soltar. E muitas vezes, é exatamente nesse momento que tudo começa a se reorganizar. As respostas chegam. As pessoas mudam. As oportunidades aparecem. As ideias clareiam. O caminho se abre. Porque sua mente finalmente parou de bloquear o fluxo com medo constante. Agora, feche os olhos por alguns segundos, se puder. Respire lentamente. E mentalmente repita: eu permito que a vida se organize. Eu solto o excesso de controle. Eu não preciso lutar contra tudo. Eu escolho confiar. Eu permito paz dentro de mim. Eu limpo toda resistência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu permito que a vida se organize. Eu solto o excesso de controle. Eu não preciso lutar contra tudo. Eu escolho confiar. Eu permito paz dentro de mim. Eu limpo toda resistência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu permito que a vida se organize. Eu solto o excesso de controle. Eu não preciso lutar contra tudo. Eu escolho confiar. Eu permito paz dentro de mim. Eu limpo toda resistência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata.
Eu permito que a vida se organize. Eu solto o excesso de controle. Eu não preciso lutar contra tudo. Eu escolho confiar. Eu permito paz dentro de mim. Eu limpo toda resistência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu permito que a vida se organize. Eu solto o excesso de controle. Eu não preciso lutar contra tudo. Eu escolho confiar. Eu permito paz dentro de mim. Eu limpo toda resistência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu permito que a vida se organize. Eu solto o excesso de controle. Eu não preciso lutar contra tudo. Eu escolho confiar. Eu permito paz dentro de mim. Eu limpo toda resistência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu permito que a vida se organize. Eu solto o excesso de controle. Eu não preciso lutar contra tudo. Eu escolho confiar. Eu permito paz dentro de mim. Eu limpo toda resistência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu permito que a vida se organize. Eu solto o excesso de controle. Eu não preciso lutar contra tudo. Eu escolho confiar. Eu permito paz dentro de mim. Eu limpo toda resistência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu permito que a vida se organize. Eu solto o excesso de controle. Eu não preciso lutar contra tudo. Eu escolho confiar. Eu permito paz dentro de mim. Eu limpo toda resistência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinta isso. Não como alguém desistindo, mas como alguém finalmente deixando de carregar guerras desnecessárias. Quando você para de lutar contra si mesmo, sua energia muda. Quando você para de alimentar medo, sua percepção muda. Quando você para de resistir ao fluxo, a vida começa a respirar junto com você. E talvez tudo aquilo que você procura esteja esperando exatamente esse momento de entrega interior. Obrigada por se permitir aprender, evoluir e compreender que nem toda transformação nasce do esforço extremo. Muitas vezes, a verdadeira mudança começa quando você limpa o medo, solta o excesso de controle e permite que a vida se reorganize naturalmente. O Ho'oponopono, os ensinamentos de Neville Goddard e a Noética nos lembram que a paz interior muda a forma como enxergamos e vivemos a realidade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe sua experiência nos comentários, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as próximas mensagens de cura, consciência e transformação. Nos vemos no próximo vídeo com amor. Aloha!